Fala pessoal do canal Notícias do Fogão, aqui é o Rafael para mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, já começou a semana do grande jogo Botafogo e Palmeiras. Daqui a pouquinho, quarta-feira, às 21h30, e vamos ver aí o que o Globo Esporte e alguns outros programas da mídia esportiva tá falando do Fogão. Quarta, Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo depois de renascer. É líder contra vice-líder. Savarino defendeu a Venezuela na Copa América. Depois da eliminação nas quartas de final, ele voltou ao Botafogo. E nas últimas duas partidas fez 2 gols. Contra o Atlético Mineiro e Vitória. Savarino! É um jogador importante para nós por aquilo que é a sua qualidade individual, a sua compreensão de jogo, a sua forma de jogar, que nos ajuda muito dentro daquilo que é também a nossa ideia de jogo. É o artilheiro do time no Brasileirão com 4 gols. Fundamental para o Botafogo ter o segundo melhor ataque do campeonato. Depois de amanhã, o Botafogo, líder do campeonato, vai receber o Palmeiras, o segundo colocado aqui no Newton Santos. Os dois times estão empatados com 33 pontos. A vantagem do Botafogo é no número de gols marcados. 9 meses depois, Botafogo e Palmeiras se reencontram em duelo nas mesmas posições da tabela, como aconteceu em novembro do ano passado. Uma virada histórica. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. O time de Arthur Jorge vem de 3 vitórias seguidas. São 5 jogos de invencibilidade. Vamos fazê-lo de uma forma muito segura, muito capaz, para podermos perceber de que forma somos capazes de contrariar este Palmeiras, que é de facto uma equipa muito boa, coletivamente e individualmente. Vamos falar de Botafogo e Palmeiras, porque agora a briga é na parte de cima da tabela de classificação. Os dois times se encontram nessa semana, um duelo tão aguardado. Também por conta da rivalidade fora dos campos, pelo que aconteceu em campo e também fora dele no ano passado. Mas é o seguinte, vale a liderança isolada. Os dois times estão empatados em número de pontos, 33 pontos para cada uma das equipes. Campanha, posso falar idêntica? Praticamente idêntica. Dois gols marcados a mais para o Botafogo, 2 gols a menos sofridos pelo Palmeiras. Se encontram no Newton Santos, então, nessa próxima rodada. É o grande jogo da rodada, claro. Não define nada, define tudo, encaminha, tá muito cedo. O que significa esse jogo, esse encontro entre Botafogo e Palmeiras, hein, Breiler? Olha, é um jogo emblemático, não só pelo ano passado, mas principalmente pela forma como Botafogo e Palmeiras passaram a lidar nos bastidores, o conflito entre Textor e Leila Pereira. Então isso deixa os ânimos naturalmente mais exaltados e a gente espera que os técnicos não levem isso para o campo, porque quem tende a perder é o espetáculo, é o jogo. E a gente, apesar de uma disputa no ano passado, tivemos bons jogos, tanto no Allianz, a vitória do Botafogo por 1-0, quanto no Newton Santos, a virada histórica do Palmeiras por 4-3. Foram jogos muito interessantes, bem jogados, disputados, mas sem violência, sem ali uma rivalidade exacerbada. E a gente espera que essa rivalidade que acabou se acirrando por causa de um conflito que é pontual entre dirigentes e não entre torcidas. Não existe uma rivalidade hoje, não dá para chamar de rivalidade Botafogo e Palmeiras. É ali 2 times que no último campeonato disputaram em algum momento a liderança e só. Então vejo que esse protagonismo que o Botafogo ganhou nos últimos anos é interessante para até colocar mais um concorrente na briga pelo título brasileiro ao lado do Flamengo e Palmeiras, mas ainda não enxergo como uma grande rivalidade. E de jogo tem o Abel Ferreira, um treinador muito mais estabelecido, quase 4 anos de trabalho no futebol brasileiro, contra um técnico que chegou muito bem. O Arthur Jorge se adapta ao Botafogo, sabe se adaptar ao futebol brasileiro rapidamente e deu resultado. O Botafogo hoje, por mais que tenha sofrido uma oscilação no Campeonato Brasileiro, já estabeleceu um novo jeito de jogar, para mim até mais propositivo em alguns momentos, mais consciente do que faz com a bola. Vejo o Botafogo mais preparado, até pelos reforços que ganhou no elenco, de disputar o título contra o Palmeiras do que no ano passado, apesar daquela vantagem absurda que deixou escapar no segundo turno.
O jogo marca, então, a oportunidade para uma das equipes já abrir 3 pontos e vencer esse confronto direto também. A gente está vendo o que aconteceu no ano passado, o jogo mais emblemático do campeonato. A virada do Palmeiras também lá no Newton Santos, né? O jogo foi lá no Rio de Janeiro. Essa rivalidade que cresce a cada dia, aí, pelo menos do ano passado para cá também, muito por conta, repito, do que aconteceu fora dos campos. Aliás, vem acontecendo ainda, né? A gente está tendo desdobramentos da Textor, Leila, até agora. Mas assim, quando se fala em rivalidade, para mim é uma coisa que vai muito do sentimento da torcida. Eu, sinceramente, posso estar enganado, não vejo esse sentimento de rivalidade espalhado pelos torcedores em rede social. Será que não? De tratar o Botafogo como rival ou o Palmeiras como rival. O palmeirense não olha para o Botafogo hoje, até pelas declarações do Textor, pelo que ele vem fazendo com a instituição e também com a Leila, e não olha para a provocação do Marlon dentro de campo, para a virada histórica que foi no ano passado? Para mim é uma coisa muito pontual, muito recente. Para chamar de rivalidade, precisa ter uma certa constância, como Palmeiras e Flamengo tiveram nos últimos anos. Ali você se encontra todo ano, ou é briga por título, o Palmeiras em São ou em mata-mata. Vê o São Paulo hoje como o principal rival. Sim. É quem pode mais incomodar. Isso. E o Botafogo no Brasileirão pode olha para o brasileiro e vê o Botafogo como o principal rival hoje. Eu vejo essa rivalidade Botafogo e Palmeiras sendo uma sementinha germinando, assim. Porque eu concordo, assim, com quando o brasileiro fala em relação ao Palmeiras e Flamengo, não tem comparação, porque foi uma coisa de anos que se construiu com provocação daqui, dali, com jogos importantes disputados. O Botafogo e Palmeiras acho que ainda é uma coisa muito recente. Mas a partir do momento que tem as declarações do Textor, a Leila rebatendo, você tem um contexto deles se enfrentando em Libertadores, acho que aí vai ajudar muito no crescimento de uma potencial rivalidade. E do futebol brasileiro, acho que hoje o Botafogo é o clube mais credenciado a se estabelecer como um competidor com Flamengo e Palmeiras nos próximos anos. Não estou falando que é o único, você tem o Atlético Mineiro, que não está bem, mas tem uma questão financeira, você tem o São Paulo, que voltou a ganhar um título nacional e tem um bom trabalho, mas pelo que o Botafogo tem investido, sabe, pela consolidação. Eu imagino que o Botafogo ele não vai disputar um ano o título, acho que ele vai ser um concorrente. Chegou para ficar. Exato. E eu acho que isso vai contribuir para que naturalmente nasça uma rivalidade. Acho que ela está num estágio embrionário. A gente não tem um distanciamento histórico ali de anos, como a gente tem esse do Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam aí desde 2015, 16. Isso. Para olhar e falar, bom, é uma rivalidade, é um encontro que vem acontecendo, porque obviamente ele tem pouco tempo, mas talvez pela intensidade do que foi o ano passado, até pela história construída do próprio Botafogo e ter deixado o Palmeiras passar, eu acho que isso coloca já aí essa coisa na cabeça do torcedor, entendeu? Não sei. Eu acho que o torcedor do Botafogo também olha para o Palmeiras e vocês não têm a impressão que quer dar o troco, que quer vencer, que quer mostrar que esse ano não vai deixar escapar? Tem uma diferença para mim. Isso para mim é rivalidade. Você entendeu? Mas esse tipo de rivalidade, geralmente, a gente tem algumas rivalidades pontuais no futebol brasileiro. Santos e Palmeiras, ali 2015, 2016, já eram rivais históricos. Já carregavam isso por um longo tempo, por serem rivais de São Paulo, dois times que disputaram muitos títulos. Nesse caso específico de Palmeiras e Botafogo, para mim é muito mais por parte dos dirigentes e de uma forma ali até meio atabalhoada por parte do Textor. Uma coisa é o direito de reclamar de erros de arbitragem, até ele pode ter o direito de insinuar e arcar com as consequências disso, uma possível manipulação, mas ele em algum momento insinuou que o Palmeiras tinha responsabilidade por isso. E isso gerou um desgaste, a Leila passou a responder na mesma moeda, às vezes até subindo o tom, e isso está muito na seara de dirigentes, mas a gente... fora um ou outro jogador, como você citou, Marlon Freitas, não há ali uma coisa de falar, pô, esse é um jogo diferente, a gente sente de uma outra forma. Para mim, ainda não ganhou esse contorno de uma grande rivalidade e muito pelo sentimento de torcedor. Eu, particularmente, não vejo o torcedor do Palmeiras tratando o Botafogo como rival e nem o do Botafogo tratando... Para mim, quando vai jogar Botafogo e Flamengo, ainda é um acontecimento muito maior do que Botafogo e Palmeiras. Então, por tudo isso, por ser muito incipiente, eu não qualifico como uma grande rivalidade nacional. E a hora que a bola rolar pela
pela Conmebol Libertadores, que aliás você acompanha aqui também na ESPN e no Disney Plus. Acho que é mais um ingrediente para... Claro que é. Aí sim, aí é um grande jogo, porque a gente coloca os dois, eu pelo menos coloco como postulantes a título da Libertadores. Um grandão vai ficar pelo caminho. Esse jogo de amanhã, da quarta-feira, é um jogo importante, porque é um jogo que pode definir um líder isolado do Brasileirão também. Né? Então, assim, o peso do jogo do Brasileiro na quarta-feira é um peso em relação a definir liderança para o momento. Talvez, se aconteça algo anormal, como aconteceu no ano passado, claro que aí quem perde vai carregar um peso grande. Mas o que houve no ano passado foi anormal, um 3-0 que vira 4-3, com aquelas circunstâncias todas que nós vimos no Newton Santos. A Libertadores é uma outra história. Libertadores certamente um olha para o outro pensando o seguinte: eu vou tirar um grandão do caminho, eu vou tirar um postulante ao título do caminho. E aí é outro jogo, é o mata-mata, você não vai ter uma outra chance. É em agosto, Isso. Um mês. Um mês, mais ou menos. Mas será que esse jogo de quarta-feira já não... Eu acho que ele pode dar alguns caminhos, Matheus. Ele pode dar alguns caminhos, né? Porque o Palmeiras está recebendo jogadores muito bons, o Botafogo também recebe jogadores muito bons. Ele pode, talvez, ali ser um parâmetro para o Abel Ferreira de um lado, para o Arthur Jorge do outro, pensar no mata-mata. Agora, é um jogo do Campeonato Brasileiro para definir, nesse momento, a liderança do campeonato. Eu acho que, além disso, a Libertadores é uma outra conversa, porque alguém vai ficar, alguém não vai continuar na Libertadores. E isso, para o Palmeiras e o Botafogo, tem um peso bem considerável no mata-mata daqui a um mês. E no Brasileiro não dá para se apegar muito ao resultado de jogo grande. O Palmeiras, por exemplo, tem tido dificuldade nos jogos contra o Flamengo. Não impediu de ganhar o Brasileiro no ano passado, mesmo tomando um 3-0 do Flamengo no Maracanã. Você não joga 38 rodadas com o Botafogo. Exato. Na Libertadores, a mobilização é diferente. E o Abel Ferreira sabe trabalhar muito bem isso, dosar a mobilização, a intensidade. Então, se o Palmeiras perder esse jogo para o Botafogo, que hoje a gente pode considerar até normal, Botafogo jogando em casa, em boa fase, bem treinado pelo Arthur Jorge, não vai ser uma grande crise, o Abel não vai ficar ali abatido a ponto de entregar os pontos no Brasileiro. Ele sabe que é um campeonato longo, que é justamente em jogos pequenos que se perde o Campeonato Brasileiro. E o Abel, consciente disso, naturalmente, vai montar o que ele tiver de melhor, vai fazer o possível para ganhar, mas o Palmeiras hoje não se abala por esse tipo de resultado. Para o Botafogo pode ter um peso diferente na confiança de um time que está se reconstruindo, que juntou os cacos do ano passado e se reformulou. Mas também não acredito no impacto de interferir na briga pelo título. E mesmo num cenário que só os dois estivessem disputando o título, Palmeiras e Botafogo, já não seria tão determinante na disputa. E essa mesa de favoritos ao título tem 3 cadeiras, né? Então, acho que isso não impacta em nada. Você tem o Flamengo também. Então, independente se o Botafogo faz 4-0 no Palmeiras, o Palmeiras faz 5-0 no Botafogo. Eu não consigo imaginar que isso vai ser determinante, não só pela questão do campeonato ser longo, mas porque tem outro favorito ali na disputa. Então, não consigo ver algo tão impactante assim. Mas, lógico que dá uma demonstração de força ali. E o torcedor já começa a olhar diferente. Acho que a rivalidade também, a proposta do tema aqui é sobre isso também, no sentido de que uma vitória do Palmeiras, acho que, olha, o torcedor do Botafogo começa a olhar também e falar: perdemos 2 vezes dos caras, tem jogo em agosto, mata-mata. E acho que o torcedor do Palmeiras também pode olhar e falar: bom, o Botafogo veio diferente do que foi o último ano. E olha a campanha que vai fazendo aqui nesse primeiro turno, como disse o Breler, até passando mais confiança do que foi o time no ano passado. Então, acho que é um jogo importante também para isso. Agora, será que o mata-mata, pelo que vocês estão falando, talvez traga um outro contexto para os dois? Eu acho que tem um outro peso, para quem é eliminado principalmente. Para quem é eliminado tem outro peso. O jogo é o mesmo, porém... Por campeonatos diferentes, porque o mata-mata tem esse peso, né, Suman? Porque, bem ou mal, Botafogo e Palmeiras, claro que miram muito o Brasileirão para tentar ganhar o Brasileiro, mas tem a Libertadores nas oitavas de final. Né? Então, uma eliminação, quem for eliminado da Libertadores, independentemente da forma, né? Uma coisa é jogar bem, ser eliminado talvez nos pênaltis, num dia ruim, mas a eliminação da Libertadores pode ter um peso para quem fica no Brasileiro. Tá cedo, obviamente, o jogo é daqui a um mês, mas a gente vem falando da rivalidade. Acho que o jogo de quarta-feira também abre portas para a gente falar não só do jogo de quarta, mas também do confronto pela Libertadores, porque é um jogo muito grande, envolve muitas coisas. Mas, ainda que o Botafogo esteja mais bem preparado, e eu acho que eu concordo com a fala do Breler, o time do Palmeiras tem até mais casca no quesito. Isso sem dúvida. Não, e eliminações. Isso sem... Não, e certo, porque o Palmeiras também, já passou por eliminações e conseguiu ser campeão depois disso. Para ser o melhor da América do Sul hoje, você tem que ganhar do Palmeiras. Dificilmente você vai ganhar um título grande de Libertadores de Brasileirão sem derrubar o Palmeiras.
porque é o grande trabalho do continente. Então, assim, o Botafogo está olhando hoje, certamente o Arthur Jorge está pensando nisso. Opa, quarta-feira é um parâmetro talvez que eu não tive até agora. Ganhar do Palmeiras, jogar bem contra o Palmeiras. Sim. É um carimbo. Não, é um carimbo. Uma eliminação para o Palmeiras talvez pese menos do que para o Botafogo, no sentido de tentar buscar o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Sim. Não sei, penso eu, mas acho que são, como eu disse, aspectos desse encontro que fazem com que a gente comece também a fazer essas previsões. O Rafael Prato está feliz porque escapamos do cara a cara hoje, mas vamos tentar fazer ao longo da semana aqui teve um cara a cara. Tá, às vezes você fala feliz, tá feliz porque hoje tem jogo na Vila Belmiro, 20 horas. Do cara a cara. Tem Santos e Ituano hoje pela Série B. O Santos precisa ganhar para voltar a ser líder. E o Ituano faz uma campanha muito ruim, mas não se engane, não. Vai fazer jogo duro. Bom, pessoal, é isso aí que vocês viram. A mídia paulista agora, não só a paulista como a nacional, vai nos próximos dias, agora que terminou a Copa América, só falar de Botafogo e Palmeiras todos os dias, o tempo todo. É nesse patamar que o Botafogo se colocou como um dos times mais temidos, né? E mais, vamos dizer assim, observados do país, pelo futebol que joga, pela estrutura que monta, pelos jogadores que contrata, pelo trabalho feito por toda a equipe de John Textor. O Palmeiras é um adversário muito forte, disse numa das minhas últimas lives que é um confronto muito igual, não só em pontuação, saldo de gol, etc., mas na questão tática, também o Botafogo é um time rápido, o Palmeiras também é. O Palmeiras tem uma defesa muito forte, o Botafogo também tem. O jogo aéreo do Botafogo é forte, o Palmeiras também. O Palmeiras tem jogadores de drible muito rápido, o Palmeiras também. O Botafogo tem um poderio ofensivo muito interessante, o Palmeiras também. Então nós temos técnicos de ambos os lados muito bons, muito qualificados, estudiosos da bola, taticamente muito, vamos dizer assim, desenvolvidos. Então é um confronto muito parelho, muito próximo. O detalhe vai definir, e o detalhe pode ser a torcida do Botafogo apoiando e lotando o estádio. Então, se você pode ir, se não tem nenhum compromisso muito inadiável, nenhum caso de saúde, nenhum problema financeiro, você pode ir se quiser, dá para ir, vá ao jogo. Ajude o Botafogo a ser empurrado até a vitória para essa torcida que vai dar mais um show, se Deus quiser, na quarta-feira, para mais uma vitória, para a gente aí conseguir. Vale lembrar que se a gente ganha do Palmeiras, nós abrimos 3 pontos do Palmeiras e 5 do Flamengo, já que o Flamengo não joga nessa rodada. Então é uma boa chance do Botafogo começar a construir uma nova margem interessante para o segundo colocado. Esse é o canal Notícias do Fogão, eu sou o Rafael. Eu quero que você, por favor, não passe batido não, curte aqui o vídeo, comenta o que você achou da matéria aí sobre Botafogo na ESPN, na Globo, tá? Dá o seu pitaco pro jogo de quarta-feira, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo e live nova no canal. Eu sou o Rafael e até o próximo vídeo.